Olá pessoal, eu sou Heber Juncker, seja bem-vindo ao meu canal e podcast. Uma alegria enorme ter você aqui com a gente. Hoje eu quero falar sobre Jesus e o novo nascimento. E quero usar como base o Evangelho de João. João capítulo 1, versículos de 1 a 3, nos diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Palavras lindas sobre Jesus Cristo. O que João está dizendo aqui, queridos, é que Jesus, ele é Deus. Ele declara que Jesus é o Criador de todas as coisas. E quando lemos Gênesis capítulo 1, vemos a declaração, Deus disse. E ali ele repetiu isso por 8 vezes, sabe? E Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, haja um firmamento entre os céus e a terra. E assim se foi. Deus disse, deixe a terra produzir árvores e vegetação. E elas surgiram. O Filho de Deus, Jesus, estava falando desde o começo e tudo se fez. Tudo que fora planejado, idealizado, aconteceu. Toda a complexidade da vida, o que está por trás de toda maneira visível, as moléculas, os átomos, tudo foi criado por Deus. E isso é surpreendente, isso é maravilhoso. Tudo isso estava claramente no pensamento de Deus, mas nunca teria sido expresso até que o Filho de Deus falasse. Ele falou e essas coisas surgiram. Portanto, o Filho de Deus, esse homem incrível, Jesus de Nazaré, não era apenas um ser humano aqui na terra que fez muitos milagres, mas ele era o próprio Deus encarnado. Foi aquele que no princípio falou e o universo veio existir. Portanto, ele conhece tudo. Ele é capaz de dirigir o mundo, guardá-lo, protegê-lo e guiá-lo. Ele tem um controle de tudo e de todas as coisas. A mesma palavra que criou o céu e a terra veio ao mundo e se fez carne para nos trazer a salvação. E João declara que Jesus, ele é a palavra de Deus, o verbo que se encarnou por meio de uma menina virgem chamada Maria. Portanto, a palavra de Deus já está no meio de nós, aleluia. A palavra de Deus, ele é a luz e Jesus, ele é a palavra. Ele é o personagem central de toda a Bíblia. Todas as profecias, todas as orações, lamentações, súplicas nas Escrituras foram inspiradas pelo Pai, no seu Filho Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Como diz João, inspirado aqui pelo Espírito Santo, tudo foi feito pela palavra, por ela. E sem ela, nada se fez. Agora, versículos 10 até 13 nos fala algo poderoso e transformador. Tem tudo a ver com a gente. Presta atenção no que diz esse texto. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nasceram de Deus. Que declaração linda sobre um novo nascimento. Embora Jesus, a palavra, o Filho de Deus, o Messias, tenha sido rejeitado pelas pessoas e o Criador não fosse reconhecido pela criatura, mesmo assim, nessa rejeição, Deus produziu uma nova criação. Uma nova humanidade surgiu a partir de Jesus. João nos diz que tudo começa com uma velha criação. Cada pessoa entrou no mundo, entrou na vida humana por meio do nascimento, correto? Não há outra maneira de entrar no mundo exceto pelo nascimento. E isso também é verdade na nova criação, no reino de Deus. Tem a ver com o nascimento. Não há como uma outra maneira de entrar no novo reino, que é o reino de Deus, instalado por Jesus, o Filho de Deus, exceto por meio de um nascimento espiritual. E João então lista as maneiras pelas quais as pessoas pensam de forma errada, erroneamente, que podem ir a Deus. Ele diz primeiro que o novo nascimento não acontece por meio de sangue. Ou seja, não é porque você é filho de pais cristãos que você é cristão. Pertencer a uma família onde os pais são cristãos não te torna um cristão. Você pode frequentar uma igreja, uma escola cristã e passar toda a sua vida envolvido em atividades cristãs, mas se não nascer de novo, você não é cristão, portanto, não é filho de Deus. Em segundo lugar,
O novo nascimento não acontece por vontade própria. Você não pode tornar-se cristão ou convencer-se a sê-lo. Não é por estudar sobre Cristo, agir como um cristão, desejar viver como um cristão que você se torna um cristão. Só Deus pode tornar você um filho de Deus, um cristão. Só Ele pode fazer com que você nasça de novo. Isso é obra exclusiva de Deus, do Espírito de Deus. Terceiro, um novo nascimento, ele não acontece por vontade de outra pessoa. Isto é, os esforços dos outros. Ninguém pode fazer de você um cristão. Sejam pais, pastores, líderes, não é por fazer você declarar algumas palavras, fazer você orar. Ninguém pode tornar você um cristão. Somente Deus o Pai, por meio de Jesus, o Filho de Deus, pode. João disse que não é por esforço, por inteligência ou por manipulação humana que isso acontece, mas a todos os que o receberam em seus corações, em suas mentes, e não simplesmente acreditaram nele. Muitas pessoas dizem, eu acredito em Jesus Cristo, acredito que ele viveu, morreu, ressuscitou dos mortos, ele era quem dizia ser. Mas isso não faz de você um filho de Deus, um cristão. O novo nascimento acontece quando você o recebe, quando você se rende a Ele, lhe entrega ao seu senhorio. E quando você faz isso de coração, de verdade, algo acontece em você, no seu espírito. Você reconhece ser pecador, ter uma convicção de ter sido perdoado por Jesus. E aí então ocorre uma transformação dentro de você. É Deus que faz isso em você. Você não pode nem consegue produzir isso dentro de você. É quando a fé encontra a palavra de Deus e o Filho de Deus é convidado para ser o Senhor da sua vida. É neste momento que você nasce de novo, que uma nova vida começa no seu espírito. É uma mudança de governo. Sai você e entra o Senhor Jesus. Essa é a marca de um novo nascimento. A partir daí que uma nova criação, um novo nascimento crescerá então para nos tornar a imagem mais semelhante a Jesus Cristo. E para terminar, concluindo aqui tudo que nós falamos até esse momento, eu queria desafiar você a refletir e também meditar se estamos acolhendo a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, e se realmente nós a temos encarnada dentro de nós, de maneira que ela dirige nossos passos, dirige nossas ações. Pensa nisso. É pela palavra que nós tomamos conhecimento do amor de Deus. Ela é a luz que nos tira das trevas, da ignorância e nos dá o entendimento de nós mesmos, de Deus e do próximo. Você já acolheu, você já recebeu o Verbo de Deus que se fez carne e veio habitar entre nós? A palavra de Deus tem influenciado as suas ações. Você tem separado um tempo para ouvir a palavra de Deus e também para vivê-la no seu dia a dia? Você tem dado ao mundo testemunho da luz de Cristo? Qual é o testemunho que você pode dar ao mundo da presença real de Cristo na sua vida? Se recebemos Jesus, se nascemos de novo. Assim como o nascimento de Jesus não pôde ser secreto, muitos foram ver, muitos testemunharam, que os outros vejam a luz de Cristo em nós e através de nossas ações, de nossas atitudes. Amém? E se esse vídeo então abençoou você, foi esclarecedor, deixa aqui seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e manda o link desse vídeo para todos os seus amigos, todos os seus conhecidos. Que Deus abençoe você neste dia. É nóis.